Olá, eu sou a professora Daniela dos Santos e a convite da Escola de Extensão vim falar um pouquinho sobre infrações de trânsito. Vamos iniciar com um caso hipotético. Digamos que você tem uma reunião marcada na cidade vizinha, você está um pouco atrasado, entra na avenida principal e não observa a sinalização onde prevê que a velocidade máxima permitida para aquela via é de 50 km por hora. Por alguns quilômetros você acaba transitando numa velocidade superior à permitida, naquela via, e não observa que existe fiscalização eletrônica. Pergunto, você cometeu infração de trânsito? Bom, o que diz o código? A Lei 9.513 de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, ela trata no capítulo 15 das infrações de trânsito. No seu primeiro artigo, ela conceitua o que é infração. Diz assim, no artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância, ou seja, o desrespeito aos preceitos deste Código, à legislação complementar e às resoluções do CONTRAN. Então, avaliando o caso, sim, você cometeu uma infração de trânsito. As infrações de trânsito, elas também são classificadas conforme sua natureza. O legislador, quando pensou nessa classificação, o que ele levou em consideração? O perigo que aquela infração representa para a coletividade e para a segurança viária. Então, hoje nós temos infrações de natureza gravíssima, grave, média e leve. A pontuação referente à infração, ela está ligada a essa natureza, a essa classificação. Então, as infrações de natureza gravíssima são 7 pontos, de natureza grave 5, de natureza média 4 e de natureza leve 3 pontos. Então, vamos pensar no caso hipotético, Então, digamos que quando você estava trafegando numa velocidade superior à máxima permitida, havia fiscalização eletrônica, os conhecidos pardais, E que flagrou, então, num momento, você transitando nessa velocidade superior. A partir daí, o que ocorre? No máximo em 30 dias, você vai receber na sua residência, e é por isso que é tão importante o proprietário do veículo manter o seu endereço correto, nos cadastros do Detran. Você receberá uma notificação do auto de infração, que vai dizer que naquele dia, naquele horário, naquela via, você cometeu uma infração de trânsito. Por que é importante eu saber disso? Porque é neste momento que eu vou poder indicar o condutor infrator caso não tenha sido eu quem cometeu essa infração. Digamos que eu tenha emprestado o meu veículo e que naquele dia alguém, para essa pessoa que eu emprestei, ela cometeu uma infração. É neste momento, então, que eu posso indicá-la como condutora e a pontuação dessa infração irá para o prontuário dela e não para o meu. Existem infrações que são de responsabilidade do proprietário. Então, assim, toda aquela infração que tem a ver com a documentação do veículo, com os equipamentos obrigatórios, com as condições de trafegabilidade, elas são de responsabilidade do proprietário. Mas quando estamos falando de infrações por atos praticados na direção, essas são de responsabilidade do condutor. Então, assim, se eu sou a proprietária e a condutora, ok. Mas se eu sou proprietária, mas eu não era condutora naquele momento e foi um ato praticado, a infração de trânsito, eu posso estar, então, neste momento, quando eu recebo a notificação, então, do auto de infração, indicando o condutor. Bom, posteriormente, eu recebo uma notificação da imposição de penalidade. Aí vem quem a gente conhece e que, por vezes, confundem com a própria infração, que é a multa. A multa, ela é uma penalidade pecuniária, ou seja, ela envolve o pagamento de valores. A multa é uma penalidade que é imposta para as infrações, E as infrações de natureza gravíssima, as multas podem vir a ser agravadas. Não estamos falando das infrações de natureza grave, média e leve, apenas das gravíssimas. O que é este agravamento? É que o valor a ser pago ele pode vir a ser multiplicado. Então, existem algumas infrações de natureza gravíssima que o valor da multa é multiplicado vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 e até vezes 60. Também é importante a gente salientar que existem infrações de trânsito que não tem apenas a multa como penalidade, tem mais de uma penalidade, como por exemplo a suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Exemplos são dirigir sob a influência de álcool, recusar-se a fazer o teste de alcoolemia, disputar corrida,
transitar numa velocidade superior a 50% da máxima permitida, digamos que lá nesta avenida, no nosso caso hipotético, você tenha imprimido uma velocidade 50% acima da permitida, você poderia, além da multa, né, você ter a sua CNH suspensa também. Bom, é só do condutor, é só o proprietário, né, que comete infrações de trânsito? Não. Todo mundo, né, pedestres, ciclistas, condutores, devem respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. O que o artigo 61 diz? Que é a inobservância das normas. Então, sim, pedestre comete infração de trânsito, ciclista comete infração de trânsito e a eles também é imposta a penalidade de multa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, curte aqui. Se você tem interesse em cursos na área de trânsito, entra no nosso site www.upf.br, cursos de extensão. Até a